Meninas, dá um tempinho aí que eu vou apresentar para vocês um pouco dos metadados. Para a gente ter uma ideia que o que a gente está fazendo é meio um exercício que a gente vai, com certeza, utilizar para depois colocar nas plataformas, mas ainda é algo muito básico. Tá? Alguém chegou a entrar nos links que eu mandei para ver exemplos de metadado? Tentei abrir mas ele não abriu. Não sei se a internet ficou retrieving dataset details e nunca vai. Tá, pode ser. Pode ser por causa da internet. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Tem, para baixar a planilha tem, mas para os metadados não. No Data One, nem no Data One, nem no IPT. Os metadados, tanto no Data One quanto no CIBR, eles vão usar aquela linguagem que eu falei, que é a linguagem Ecological Metadata Language. Tá? Aí eu vou aproveitar e vou mostrar aqui um dado que eu falei para vocês que eu tinha de dado secundário. Aqui eu pesquisei PPBio-MA, mas assim, vocês podem colocar qualquer coisa dentro do Data One, porque o Data One ele é uma plataforma de busca de vários repositórios de bancos de dados, não só do Metacat, tem vários outros. Então, do PPBio está aqui dentro. Agora a gente vai começar a usar o CIBR, já tem dados no CIBR. E o que está no Data One, depois a gente vai puxar para o CIBR também. Então, vai ficar nas duas plataformas, tá? Deixa eu contar com a ajuda da internet. Assim que a gente abre esse banco de dados, ele já vai mostrar os metadados. Então, ele tem o nome, né, do meu banco de dados, tem as palavras-chave que eu não pedi para vocês colocarem, mas vocês vão precisar colocar. No PPBio, por exemplo, a gente pede sempre a colocar rapel de PPBio, PPBio-MA, o bioma que for. O grupo taxonômico também, porque isso vai ajudar a dar visibilidade para os seus dados. Então, qualquer metadado, independente da plataforma, tem palavra-chave. Aqui as partes associadas são os contatos, né, os criadores, e aí tem contato, e aí fica repetitivo mesmo, tá? Em todas as plataformas você vai repetir sempre o seu nome, que é o nome do autor, você vai repetir tanto para o contato, quanto para os associados, quanto para o autor. Então, aqui nos associados eu já coloquei o nome das outras pessoas, que são nomes dos autores também. Essa parte de geográfica, dependendo da plataforma, se você já subiu os seus dados, ele já faz essa parte diretamente. Ele já lê o seu banco de dados, já vai ler as coordenadas e fala assim, as coordenadas são essas, e aí já vai montar bonitinho. Nesse caso aqui do Data One, para a gente subir com esses dados, a gente fez no Morfo. Então, a gente faz meio que manualmente. Você tem que colocar lá a coordenada que você está trabalhando. Como? Norte, sul, leste, oeste. Não é o pontual, é o enquadramento, é a abrangência do seu banco de dados. Esse caso aqui, como foi uma revisão bibliográfica do Brasil, ele pega o Brasil inteiro aqui. É um polígono mesmo, um retângulo, que vai especificar ali a abrangência geográfica. Nesse caso aqui, como foi uma revisão biográfica, a variação temporal foi lá do primeiro artigo que eu achei, que foi em 1942, até 2022, que foi quando eu terminei a revisão sistemática. A variação taxonômica, quando você sobe o banco de dados, ele também já coloca lá, tá? Você não precisa colocar manualmente. Então, essa abrangência taxonômica pode ser só a classe, a ordem, vai depender, ou você pode colocar todas as espécies. Nesse caso aqui, como eu já subi com o banco de dados, ele já leu tudo, ele já leu todas as espécies que estão no meu banco de dados. Tá? E aí, sim, tá.
Pode ter banco de dados que tem, sei lá, mais de 100 espécies, enfim. Está todo mundo aqui. E aí eu vou explicar o meu material e métodos, que pode ser dividido em várias etapas. Então, aqui eu começo falando da revisão sistemática, como que eu fiz, quais foram as plataformas, qual foi o critério de inclusão, de exclusão, quais instrumentos que eu segui para fazer essa revisão sistemática. E aí vem outras partes também, que é como que eu procurei os ectoparasitos, né? Porque esse trabalho aqui foi de carrapato. Aí eu fui descrevendo tanto a parte da coleta dos dados, porque esse trabalho tem tanto dados primários quanto dados secundários, no mesmo banco de dados, tá? E aí eu vou descrevendo como que foi essa metodologia, quais foram as referências, quais foram os lugares. Uma parte importante aqui é a coleção de dados. Onde está meu material? Onde estão minhas amostras biológicas, os meus bichos? Então, eu acrescento também se está na coleção, qual coleção. No próprio banco de dados, eu posso colocar o número de tombo dos bichos que estão no museu, por exemplo. Quem fez essa determinação taxonômica? Aí, aqui nessa parte, é cada um daqueles atributos da coluna. Aquela legenda que a gente falou, que a gente tem a ideia do que é o metadado, que é explicar cada coluna. Então, aqui ele vai explicando cada coluna o que é. Então, aqui está todas as minhas colunas da minha planilha. E aqui explicando o que é esse nominal, a definição de cada coisa. Isso aqui dá para baixar também. Tá? E aqui no final vem a licença de... Quando a gente disponibiliza os dados, a gente precisa colocar a licença que você está disponibilizando esses dados. Eu coloquei até um link ali aqui nas mensagens, e para a gente ter uma ideia de qual licença. A gente tem que usar uma licença Creative Commons, porque senão nenhuma plataforma vai disponibilizar esses dados se não tiver uma licença. Tá? A gente do PPB, a gente tem uma licença padrão, que é um textinho que a gente coloca lá, mas além desse textinho, ela tem que ter uma licença Creative Commons, senão ela não é publicada. E aqui está só um exemplo que a gente usa normalmente, essa aqui, que é para... que pode usar, mas que tem que citar os autores, enfim. Mas essas licenças, ela não garante a autoria dos dados. Tá? Não é isso. Qualquer pessoa pode pegar os meus dados e pode usar do jeito que quiser, e eu posso nem ficar sabendo. O máximo que eu vou conseguir, que provavelmente a pessoa vai ter que fazer, se for no mínimo ético, é citar os dados. E aí o máximo que eu vou ganhar é a citação do meu banco de dados. Tá? Mas isso não garante autoria de dado nenhum. Porque depois que eu disponibilizo e que eu coloco público, eu não tenho esse controle. Tá? Não vou ter, o PPB não vai ter esse controle e ninguém vai ter esse controle. E, infelizmente, é o que as pessoas mais ficam temerosas em fazer a publicação dos dados. Bom, a gente vai tratar um pouco melhor disso durante a semana, discutir um pouco dessa questão da disponibilização dos dados. Deixa eu ver se eu consigo baixar a planilha aqui, que não estava... Eu dá para baixar a planilha. Online. Se tiverem dúvidas, alguém coloca alguma coisa aí só para saber se vocês estão... Ai, cara. Só porque eu falei. Obrigada, Urso. Muito bom.
Tá, então esse aqui é um exemplo do... Deixa eu ver se baixou. Não. Esse banco de... então, esse banco de dados aqui é um exemplo que eu falei que é de dado secundário. Tá? Eu não sei porque está dando um erro nesse aqui, mas a gente poderia ver outros. Deixa eu abrir outro aqui. Para ver se está disponível. Só para vocês entenderem, eu não sei se vocês estão no na tela. Quando tem um desenho de uma planilha, é porque o dado está disponível. Quando não tem esse desenho, não, esse aí tem o dado disponível. Quando não tem, esse não tem. É logo aqui em cima onde está carregando, ele aparece os arquivos que estão disponíveis. Às vezes tem mais de um arquivo. Sim. Ok, achei. Então, Porque Tem até quantas pessoas viram, né? Exatamente. Então, porque no Data One é bom que dá para disponibilizar. Porque quando eu falo Data One, na verdade é dentro do MetaCat, tá? O Data One só replica o que está no MetaCat. Dá para publicar vários bancos de dados, dá para publicar foto, PDF, vários tipos de arquivo numa só planilha. Aqui, por exemplo, tem como que você vai citar o arquivo. No Data One, por exemplo, você vai citar isso aqui e vai colocar o link, que é esse link que está aqui em cima. Tá? Na verdade, é o mesmo daqui, porque quando você baixa, esse daqui se transforma num link. Só que ele não tem exatamente um DOI. Quando você for citar o artigo ou o banco de dados, você vai citar isso aqui, mas ele não tem um DOI. E a gente vai entender mais para frente a importância de ter um DOI. Roberto. Oi? Me escuta bem? Estou escutando mais ou menos. Tá. Esse Data One, eu posso definir se o dado vai ser público ou não, certo? Peraí. Deixa eu ver se eu mudo aqui. Peraí. Fala de novo, por favor. Pode falar de novo, por favor? Tá melhorando alguma coisa ou não? Porque a gente ligou o ar-condicionado. Fala lá. Olha, esse Data One, ele é um repositório que eu posso deixar privado ou não, certo? Não. Não? Deixar privado ou não? Deixar privado não. Não, aqui não. Quando você... O que acontece? Como que a gente fazia antigamente? Inclusive, essa disciplina, a Nena dá essa disciplina não sei há quantos anos. Ano passado a gente fez essa disciplina. A gente deu aqui A gente tem um curso, né? Nem foi na pós-graduação. E era completamente diferente dessa estrutura que a gente tem hoje. Porque a gente usa, no PPB, a gente usava basicamente um morfo, que eu costumo dizer que é um facilitador, é como se fosse um aplicativo que facilita a gente colocar as informações de metadados. Então, essa fichinha que a gente preencheu aqui no Word, na verdade, está dentro do programa e tem os locais também para a gente disponibilizar os atributos, as legendas, né, dos atributos. Aí a gente pega desse programa, ele gera um pacote de arquivos, a gente manda para o nosso gerente de dados do PPBio e ele que faz essa conexão com o MetaCat, e o MetaCat publica esses dados e assim que publicado no MetaCat, o Data One capitaliza esses dados também para ficarem mais disponíveis. Se você entrar direto no MetaCat, você consegue acessar os mesmos arquivos do PPBio, tá? Só que é isso. Depois que você manda, eles já publicam, tá? E vai depender do gerente de dados, né? E do MetaCat. Mas aí depois você não consegue mudar. O que você consegue mudar depois é se você mandar outra planilha, por exemplo, você pode ter outras versões. Mas depois que você manda para lá, já está publicado, tá? Que é diferente do que a gente vai estar fazendo agora. A gente está mudando todo o sistema.
E, na verdade, isso é muito recente, tanto para mim quanto para a Nena, porque a gente está mudando para o CIBR e a gente está trabalhando, a gente está num grupo eu estou num grupo de trabalho de como que a gente vai subir esses dados, de como que a gente vai usar, vai facilitar para que todos os pesquisadores consigam trabalhar independentemente para publicar os seus dados e dentro do CIBR. Agora, a gente consegue deixar os dados disponíveis dentro do sistema, mas sem publicar eles. A gente pode deixar no privado. A gente deixa fechado. E isso pode ficar fechado 10 anos. Lógico. Então, é isso que eu queria saber. Se eu conseguiria, por exemplo, eu vou... A ideia é que os dados sejam disponibilizados. Então, o que eu gostaria de saber é se eu posso usar a seguinte estratégia. Eu vou fazer uma pesquisa e eu vou para campo 5 vezes. Cada vez que eu volto do campo, eu planejo meus dados e envio lá. Mas eu não quero publicar. Eu quero deixar ele armazenado. Vai ser como um repositório privado meu. E aí, quando eu trabalhar os dados, aí sim eu disponibilizo esses dados. Perfeito, é isso. O Daniel é do PPBio? De algum PPBio? Não. Não, perfeito. Então, o que acontece, Daniel? Você e você vai controlar isso. Tá? Você vai entrar com seu login, você vai colocar os seus dados lá. O que você quiser publicar, se você quiser fazer por campanha e já deixar lá guardadinho, vai ficar lá guardadinho. Quando você quiser publicar, é isso. É um botão que você aperta e você publica os dados. Mas isso é no Data One? Quando você quiser. Isso é no Data One ou é no Metcat? Isso no CIBR. CIBR. No Data One, como você não é do PPBio, ele já tem uma plataforma que eu vou pesquisar aqui e eu trago depois amanhã. Você faz os metadados na própria plataforma do Data One e você manda a sua planilha para o Data One. Você consegue fazer isso. Tá? Mas isso é para quem não é do PPBio. Do PPBio a gente tem que publicar no CIBR. E eu super aconselho, e aí durante a semana eu vou detalhar melhor o porquê da importância da gente publicar no CIBR. Então, eu super aconselho que você faça essa publicação no CIBR. Você poderia fazer em vários outros repositórios dos seus dados. Só que é isso, se você publicar no Data One, já vai estar disponível. Que é uma facilidade do CIBR que você pode mexer lá e deixar guardado até quando o artigo for publicado. Você pode deixar tudo montadinho lá. Quando o artigo for publicado, a revista fala assim, preciso dos seus dados. É só você mandar o link do que já está no CIBR. Entendeu? Acho que durante a semana vocês vão esclarecer, vocês vão entender melhor como vai funcionar isso. Bom, voltando aqui, Eu acho que eu não está problema. Eu estou tentando vários e não estou conseguindo. Vou só mostrar aqui mais uns metadados, só para a gente ter uma variação. Enfim, a planilha também nem era o nosso objetivo mostrar. A gente vai ver isso amanhã. Mas aqui vocês vão ver que tem um resumo, tem a palavra-chave, autores com endereço completo. Aqui. Abrangência. Reserva natural. Daqui acho que é uma trilha, né? Essa abrangência aqui, uma trilha do Rappelt. Grupo taxonômico, são as espécies de Anonácea, nesse caso aqui, pelo que eu estou vendo. Olha, tem um monte. Nem tem Anonácea só, tem um monte. Isso é um inventário. Olha só quantas espécies. E isso tudo aqui, você não entra só com metadado. Quando você sobe a planilha de dados, isso daqui já vai.
Gente, olha a importância dos dados irem e voltar, né, para uma pessoa olhar. Essa abrangência, ela está errada. Era para ser nas parcelas do módulo de Guaricica. Não é uma parcela reta, isso não é. Né? A abrangência ficou equivocada aí. É isso, a gente erra, sem querer a gente erra. E por isso que a leitura de uma outra pessoa ajuda a gente a publicar da melhor maneira possível. Aliás, Dry Fork Road, Big Spring Otter. Gente, então, olha só, amanhã o exercício vai ser esse. Vai ser vocês olharem esses dados aqui e vocês criticarem esses dados. Porque não é porque os dados estão publicados que eles estão bons. Tá? E isso para tudo na vida, né, gente? Né? Muita coisa. Já teve, pois é. O que sai de retratação depois, então, assim, vocês têm que ser sempre críticos. Então, amanhã, uma das nossas atividades é isso, a gente olhar metadado, olhar a planilha e ver se a gente consegue entender e achar os erros, tá? E a ideia também é que a gente consiga, depois, em algum momento, não sei se amanhã a gente vai conseguir, trocar os nossos dados também, porque eu e a Nena, a gente não vai dar conta de olhar todo mundo. Então, as pessoas precisam olhar os dados. Tem muito a ver com o que a Nena falou, que é aquele filtro humano, da qualidade de dados. Porque às vezes você olha, minha planilha está linda, meus dados estão lindos, aí outra pessoa vai olhar, ou então você vai olhar num segundo momento, você vai ver que está um caos. Ou então, quando você vai subir no CBR, por exemplo, não sobe, dá um monte de erro, porque ficou um espaço, ficou um grupo taxonômico escrito errado, ou uma célula com alguma coisa perdida, e aí você fica tentando subir o dado aí, sabe o R, quando você sobe a planilha e você fica tentando achar o espaçozinho, pontinho que tá. É isso. Você sobe a planilha, dá erro. Aí vê lá o erro. O muito comum isso é aquela planilha do Sysbio também, de licença. Você sobe a então, pode falar. Né? São duas coisas, né? Estou berrando para aqueles outros. São duas coisas. Uma é na planilha e outra é no próprio metadado. Né? Com certeza. Então, a gente tem que ter o cuidado de olhar os dois lados. E aí a gente já viu onde é que está o erro, é fácil. Mas porque você sabe, eu não sei, porque aqui não está escrito. O quê? Não está escrito a área de... Não está escrito... Coleta. Bom, primeiro o norte não está negativo, está positivo, por isso que caiu no norte dos Estados Unidos, né? Caraca, não tinha nem visto. Tá nos Estados Unidos. Quando eu olhei assim, eu vi que era rapel, eu pensei que fosse a trilha. Eu fiquei curiosa, eu fui ler o metadado. Ele fala o módulo rapel, as 10 parcelas, eu falei. Gente, então, pois é, esse dado é um dado do PPB Mata Atlântica, gente. A gente está aqui, estou até mostrando o nome da pessoa. Então, já anota aí. Então, pois é. Então, esse dado, ele não passou por revisão. Não passou. E ainda assim, quando passa, ainda sai com erros, tá? Porque é o que eu falei. E o Data One tem esse problema, porque o que você mandar, ele é publicado do jeito que você mandar. Tá? No IP... Não tem revisão. A revisão é do revisor do que vai ler seus dados. Dentro do CIPR tem a revisão da máquina lá, que vai ver se está tudo batendo certinho. Sim, mas se dá ser válido ou não é uma vez. Não, e às vezes, assim, a sua planilha pode estar tudo batendo certinho lá, mas se tiver algum erro, por exemplo, taxonômico, não vai ser o CIPR que vai falar que está errado. O Darwin Core ele já dá essa espécie. Se você escrever errado a espécie, ele vai corrigir. Ele vai falar, não reconheço essa espécie. Vai. Mas... Isso é muito legal, isso é muito bom. Mas nem todas as espécies estão dentro do catálogo lá taxonômico. Tem isso também. Tá? Para invertebrado é um problema seríssimo. Tá? Porque mas não tem. Esse erro que a gente viu aí é um erro que poderia estar em qualquer lugar, porque faltou o menos para indicar a latitude. Então, é um erro que poderia acontecer mesmo no lugar de bom.
E é um erro que, quando a gente for passar esses dados para o CBR, vai ter que ser corrigido. A gente não vai publicar esse dado assim, e o CBR nem publica. É aquele erro básico que você está trabalhando com um grupo taxonômico do Brasil, cai lá no hemisfério norte, cai na África, cai em qualquer lugar, porque errou. Esse é o erro. Bom, vou deixar aqui que a gente vai fazer essa missão amanhã. Vou mostrar só... Se eu achar aqui, que eu não sei se perdeu em algum momento. Tá aqui. O nosso metadado que a gente vai usar no PPB Mata Atlântica, que é dentro do IPT do PPBio, que pode ser o IPT para quem não é do PPBio, é o mesmo modelo, tá? Só não vai ser dentro do IPT do PPB, vai ser dentro do IPT do CBR, e a gente vai entender um pouquinho melhor o que é o IPT também. Tá? Mas vocês estão vendo aqui tem mais ou menos tudo que a gente fez, colocou ali. Tá? A cobertura, os contatos. Consegue o quê? Aumentar um pouquinho essa também? Consigo. Não sei se é melhor nessa tela ou direto no quadro. Tá, então esse daqui a gente pode preencher, e eu espero que a gente consiga tempo para fazer isso essa semana, preencher diretamente dentro do IPT do CBR. Mas para isso eu vou precisar da ajuda lá da Johanna, porque eles precisam fazer um login para cada um de vocês. Quem é do PPBio, não. Mas para quem não é, vai ter que ter seu próprio login. Eu mandei no link aqui do chat do negócio, depois eu mando para vocês. Mas é só procurar Creative Commons. Tô vendo. Foi barulhinho. Deixa eu voltar aqui. Foi? Voltou? Eu estou vendo a sua apresentação. Tá. Aí entra a descrição dos dados. E aí tá vendo que tem esse asterisco? Caiu. Foi, Nena? Tá. Ele não... Quer dizer, ele até salva, mas depois ele não publica. E tem várias informações aqui que você precisa... Agradecimento, nessa ficha não tem agradecimento, mas... Tá bom. É que tá indo, gente. Espera. Tá bom, gente. Amanhã a gente vê. Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu apresentar aqui a... Tá. Então, aqui é um print lá daquela partezinha lá dentro do IPT. Então, aqui já está separado. O que eu fiz, vocês colocarem tudo naquela parte da ficha, aqui já está separado, as citações, dado de coleção. Link externo, por exemplo, vocês podem colocar o DOI da publicação, ou enfim, várias publicações, porque às vezes você coloca o banco de dados. O que eu vou publicar, que eu pretendo publicar essa semana, é um banco de dados do meu projeto. E aí eu tenho o TCC da minha aluna, tenho uma outra tese. Então, assim, algumas coisas que já foram publicadas, então eu posso colocar o link ali das referências.
tá? Dados do projeto, lembra que eu falei? Tem do projeto maior. O projeto ele engloba muito mais coisa do que o banco de dados que eu estou disponibilizando. Então, nessa parte aqui de dados do projeto, eu vou colocar o nome do projeto bonitinho, ou, de repente, o objetivo do projeto, alguma coisa a mais do que tem no banco de dados, só para situar aquele banco de dados, tá? E dentro de um projeto, depois, quando a gente for cadastrar dentro do CIBR, por exemplo, a gente pode ter vários bancos de dados dentro daquele projeto, não é um só. Tá? E não só bancos de dados, a gente pode publicar também diversos outros tipos de arquivo, inclusive shapefile, imagens também. Tá? Então, o que é que eu vou deixar de exercício para vocês? Vou até parar de compartilhar. O que a gente vai deixar de exercício para vocês? Vocês melhorarem o metadados de vocês. Para quem não enviou ainda, envia quando terminar. Tá? Já pensando até nessa estrutura mais elaborada, né, que eu apresentei. E comecem a mexer A gente vai começar amanhã a olhar mais alguns metadados, comparando com planilhas. Mas, assim, de repente não amanhã, mas com certeza na quarta-feira a gente já vai começar a mexer na planilha de vocês. Tá? Então, que vocês conseguirem já ir adiantando. E se vocês quiserem que a gente veja alguma coisa mais específica, é só mandar e-mail lá, que aí a gente dá a prioridade para olhar, porque já tem um monte de metadados, então a gente vai olhar com calma depois. E a gente vai fazer uma rotação aí para cada um revisar o metadado do outro. Tá? Mas isso num segundo momento, porque a gente tenta depois casar o metadado com a planilha, que eu acho que vai ser mais interessante. Porque a gente pode até revisar o metadado. Aí, quando a gente olhar a planilha, provavelmente vai ter que revisar o metadado de novo. Tá? Mais alguma coisa, Neno? A gente pode... Não, podemos fechar. Podemos fechar? Alguma coisa, gente? Então, a gente ficou de dar uma melhorada no metadado que a gente mandou, que ainda não mandou para vocês. E a outra parte de mexer na planilha seria o quê? Não, a gente pode, sim, se vocês tiverem tempo disponíveis, já que quiserem começar a dar aquela organizada na planilha de vocês, ok. Mas a ideia é que a gente faça isso aqui na sala de aula. Mais organizada geral, né? Geral. Nada específico. Se vocês olharem a planilha de vocês e vocês entenderem a planilha de vocês, já tá bom. Vocês precisam entender a planilha de vocês. Tá? E isso é um processo, mas a gente vai ter tempo de fazer isso aqui na sala de aula também. Tá? A gente vai mandar a revisão dos metadados, sim, só que não vai dar tempo de a gente mandar para amanhã. Já façam e manda de novo com aquela questão que eu pedi para colocar a versão no final do arquivo, porque aí a gente vai olhar só a última versão. Em algum momento a gente vai conseguir devolver com essas correções para vocês. Mas à medida que a gente está vendo aqui algumas questões, a gente já está falando, que é para vocês mesmos corrigirem. Tá? E provavelmente essa revisão só vai vir depois que a gente vê os dados de vocês. Então não adianta a gente mandar a revisão dos metadados agora, bonitinho com os comentários, se a gente não vê a planilha e ver se a planilha está casando com o metadado. Então, amanhã a gente vai fazer esse exercício de olhar a planilha e olhar metadado e criticar o trabalho dos outros para a gente poder fazer o nosso melhor. Bom, é isso, gente. Mais alguma questão aqui? No... Na verdade, a gente só vai conseguir ver bem o metadado dele olhando a planilha. Pois é. É difícil. Bom, então tá bom, gente. Até amanhã, 9 horas, de repente com um pouquinho de atraso, mas eu acho que vai dar tudo certo agora. Sim, começa a criar a planilha de vocês, pelo menos, se não com os dados, para quem não tem dado ainda,
Se ainda não der tempo de ter os dados propriamente disso, vocês têm que ter o cabeçalho, de saber o que vocês vão coletar nas informações de vocês. Isso é essencial. Se vocês já tiverem isso, já ajuda muito. Até no decorrer da disciplina, para a gente poder depois montar a planilha em Darwin Core. Tá? O cabeçalho, pelo menos, tem que ter aquela primeira linha dos atributos, do que vocês vão coletar de informações. Até amanhã. Até amanhã, gente. Não, tem pessoas falando, tô aqui. Será que consigo ir embora?